Olá, boa noite a todos, a você que está assistindo ao vivo através da nossa fanpage no Facebook, Espaço Novo Tempo JP. Esse é o programa Vibe, né? E você pode participar conosco, tanto pela nossa fanpage, nos comentários, como também numa ferramenta nova, através do WhatsApp, número 998693102. Você pode mandar seu áudio de 30 segundos e participar conosco aqui na nossa fanpage, ok? Aqui comigo, no nosso programa, está, vamos lá, Ricardo, está o nosso amigo Ricardo William, o Daniel Abrantes e o Davi Vital. Boa noite, Davi. Boa noite, tudo bem, pessoal? Pessoal aí, não se esqueça de compartilhar aí e mandar o seu recadinho pelo WhatsApp, hein? Estamos esperando, dentro do tema, claro, né? Para você interagir conosco, para você poder participar aqui conosco, né? E qual o tema, Davi? O tema de hoje? Paz, o tema hoje, Daniel, é um negócio espetacular, viu? É alicerces. E olha que tem muita casa por aí, fundamentada ou construída sobre areia, viu? E a gente vai trazer, assim, ampliar essa visão, né, Daniel, do que é, o que é que Cristo tinha em mente quando ele falou, né, que a nossa casa deve ser fundamentada sobre a rocha, né? Boa noite, Daniel. Dê o seu boa noite aí. Boa noite a todos. Para quem não sabe, Davi Vital, tá? É construtor e vai sortear uma casa ao final do programa. Uma casa sobre a rocha, viu? Sobre a rocha. É uma casa sobre a rocha. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Vamos aí discutir, aprender o que quer dizer essa casa sobre a rocha. Eu tenho até uma pergunta para Davi aqui. Já posso começar a lançar uma pergunta? Pode, fica à vontade. A gente vai ler o texto ainda, mas é que ele falou que é a casa sobre a areia. Davi, é possível construir na areia, assim, na areia plana, fofa? Com certeza, sabe? É possível construir. Mas a questão é, quando acontecer as coisas da natureza, os fenômenos naturais, será que essa casa permanece em pé? Então, isso é uma questão muito importante, e Ricardo vai ler o texto aí, depois a gente faz uma introdução, né? Vamos Quer lá. ler? É Mateus 7, de 24 a 27. Pode ler, Ricardo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e desabou, sendo grande a sua ruína. O interessante aí, o Daniel, é que Jesus fez aí uma alusão, né? Fez uma comparação e ele usou fenômenos da engenharia. Jesus sempre ele contextualizava, quando ele ia falar com o agricultor, ele usava linguagens agrícolas, não é? Então agora ele está falando para um público e ele está ali justamente falando sobre questões da engenharia. O interessante que Jesus tinha em mente ali, a gente pensa que essa casa, foi construída em locais diferentes. Não. Quando Jesus colocou essa questão aqui, as duas casas foram construídas no mesmo lugar. No mesmo lugar. Agora, o que diferencia é a infraestrutura da casa. Ou seja, uma casa que estava ali apenas erguida sobre a areia. O indivíduo lá, o camarada lá, teve preguiça de escavacar, porque o solo do Oriente é muito arenoso, né? Conhecemos. Mas lá embaixo a rocha. Então, o camarada aqui, ele não teve, assim, uma atitude de escavacar, de fundamentar a sua construção, e ele simplesmente achou de bom agrado construir ali, dali para cima. Então quer dizer que a rocha estava disponível ali? A rocha estava disponível para os dois construtores. A rocha estava ali. Agora a questão é, um quis cavar mesmo, fundamentar. Um estava preocupado na sua infraestrutura e o outro estava preocupado na sua supraestrutura. Aquilo que estava superficialmente, aquilo que estava só na aparência, aquilo que estava só dali para cima, dali para baixo, nem um pouco. Nós iremos nos aprofundar mais sobre o tema, iremos debater muito mais esse tema, mas antes eu gostaria de registrar a presença aqui conosco do nosso amigo Ricardo, que está nos auxiliando aí nas técnicas.
Semana passada foi o Isaac, hoje é o Ricardo, né? Valeu, Ricardo, pela participação. E dizer a você que está em casa que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp. O número, anota aí, eu vou repetir, tá? É o 99869 3102. 99869 3102. Você manda a sua mensagem de áudio de 30 segundos que nós iremos passar aqui ao vivo. Tá certo? E o Herto, o Isaac mandou um abraço para todos os telespectadores, viu? Daqui a pouquinho a gente vai ler o recadinho de todo mundo que está também participando através da nossa live. Tá ok? Bem, voltando ao assunto, né? Voltando ao assunto. Eu faço uma pergunta aí a vocês. Vocês escolham quem vai ser o sorteado para responder, né? Como nós devemos, assim, alicerçar, já que o tema é alicerce, trazendo uma roupagem, assim, contextualização. uma contexto para a nossa vida, né? Eu não sei se o Ricardo quer responder, mas eu quero também. Qualquer coisa os dois respondem. Aqui a gente briga para responder, né? Quem falar primeiro aqui... E eu vou falar um pouco dentro da engenharia, contextualizar. Eu nem fiz a pergunta, eles já estão querendo responder. Como a gente deve alicerçar a nossa vida sobre a rocha? Bom, antes disso, eu queria só ler aqui, porque às vezes a gente já conhece tanto o texto que passa despercebido. Então vamos lá. Tinha dois grupos de pessoas. Isso. Um grupo que ouviu as palavras e construiu sobre a rocha. E o segundo grupo? Também ouviu, né? Então aqui, Jesus aqui ele está falando, não é para um grupo que conheceu uma verdade, que conheceu os princípios aqui lá do Sermão do Monte, e o outro grupo não conheceu. Pelo contrário, os dois grupos conheceram. Os dois grupos aqui têm o mesmo acesso a tudo. A toda a sabedoria que foi dita aqui, os dois grupos têm acesso. Agora, um dos grupos, ele resolveu deixar para lá, não seguir. Então, aí é que está. Como eu posso, hoje em dia, trazer isso para a minha vida, como eu posso alicerçar? É cumprindo o que está aqui. Muita gente acha que é o maior sermão, o melhor sermão, o mais bonito de todos os tempos, é o Sermão do Monte. Adianta alguma coisa ser bonito? Não adianta. Adianta alguma coisa achar belo, eu colocar um quadro na minha casa com esse Sermão do Monte? Agora, se não praticar isso na minha vida, eu vou ser igual o segundo grupo aqui. Eu ouvi, aceitei as palavras, eu vi ali, mas não, para mim não. Isso é bonito na teoria, mas na prática, quando alguém bate no meu lado direito, eu não viro o esquerdo, não. Eu viro a mão esquerda, é diferente. E aí tem gente que é assim, né? Que é muito impetuoso, eu já nasci assim, eu sou desse jeito mesmo. E aí a beleza da transformação é essa, que Cristo está pedindo aqui obediência. Obediência em tudo. É aquela coisa, muitas vezes a gente conversa, né, Davi? A gente, de teoria a gente tem muito, né? De teoria a gente sabe, a gente ouve muitos sermões, a gente estuda a Bíblia. Agora a gente tem que deixar a gente tem que sair da teoria e começar a praticar o cristianismo. Isso que é difícil. Aí, Jesus usou, como eu falei na introdução aí, Jesus usou elementos da engenharia, né? E o Herto fez a pergunta, Daniel, como é que faz para o camarada fundamentar, né? Construir uma casa sobre a rocha na situação, no contexto, no solo arenoso que Jesus colocou, sabe? Existe uma questão, a questão da infraestrutura, tá? É uma coisa que se requer tempo, se requer esforço, se requer recursos e você não vê resultado, você não vê. Tudo que você está fazendo lá por baixo e ninguém está vendo. As pessoas se preocupam logo, quando se parte assim, ver logo a casa sendo erguida, ver logo o resultado, ver logo coisas aparentes para que possa ver que as coisas estão andando. Na vida cristã, fazendo essa comparação, se a gente não começa a fundamentar, sabe, e essas fundamentações, esses pilares de questões sobre a vida, requer tempo, dedicação, requer renúncia. Então não é coisa fácil também, não é coisa barata, não é coisa que se aconteça de forma rápida. É um processo de transformação. É progressivo, né? É progressivo. Ou seja, o indivíduo que começa a fundamentar a sua vida em Jesus Cristo, ele se identificou sendo a rocha, e eu sou os elementos que devo ser agregado a ele, né? Devo estar de uma forma sólida, né? Agregado a ele. Então,
é um processo que requer tempo e dedicação. Eu preciso dedicar tempo com Jesus, eu preciso ter tempo com Ele, eu preciso permitir que a palavra dele transforme a minha vida. Isso requer muitas coisas, porque eu vou renunciar a muita coisa, muito desejo, muita coisa que eu gosto. Olha, Davi, então, pelo que eu entendi, você está dizendo que os dois indivíduos, aparentemente, quem olha de fora vê a mesma coisa. Tá tudo igualzinho. Então quer dizer, não é que um indivíduo vai para a igreja, o outro não vai, não. Tá Os tudo dois igual. fazem a mesma coisa, praticam as mesmas E coisas. se a gente analisar o contexto aí, Jesus estava falando para quem é crente. Jesus não estava falando para um descrente. Porque se você for olhar no mesmo capítulo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Então, o público que Jesus estava ali, justamente, é aquele público que se diz ser cristão. Ele fala, esses que expulsam demônio em meu nome, esses eu não os conheço, né? Exatamente. Então, isso é mais para essa é uma parábola dedicada para as pessoas da igreja mesmo, para quem está buscando. E aí tem esses dois grupos de pessoas. Olha, antes de saber a opinião do Já tem recado aqui do WhatsApp, viu? Daqui a pouquinho a gente solta. Eu vou abrir o espaço para o WhatsApp daqui a pouco. Antes de abrir também saber a opinião do Daniel Abrantes, eu gostaria de fazer um comentário aqui, né? Você que acompanha o nosso programa já, esse é o 3º programa, e você vê a evolução do nosso programa. Hoje está todo mundo aqui com o nosso microfonezinho de lapela, né? Ninguém está segurando mais Ninguém nada. está mexendo, então a gente tem a oportunidade aqui de manusear a Bíblia, tal, o celular. Então isso aí é importante também, a nossa evolução. E também registrar aqui a presença dos participantes aqui que estão nos acompanhando aí nas suas casas, nos seus trabalhos. Enfim, o William Souza está participando, dando boa noite. A Vandésia está dizendo muito legal. O Isaac Ponce também participando. O pastor Wallace Lopes, que está também nos acompanhando aqui, viu? Está aqui conosco aqui. E o pessoal aqui também participando. Você também pode participar através do WhatsApp. Tem um comentário na nossa página, que é o 98693-102. É isso? 99869-3102. Você manda o seu áudio. Tem muita gente, Davi, mandando mensagem para o meu WhatsApp particular. Não é para o meu WhatsApp particular, tá? Tem que ser para esse número do WhatsApp. É o WhatsApp da Vibe, né? Da Vibe, o WhatsApp oficial da Vibe. E daqui a pouquinho a gente vai abrir o espaço para essas mensagens. Antes, porém, eu gostaria de saber a opinião do Daniel Abrantes sobre como a gente deve edificar a nossa vida sobre a rocha. Isso é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente lê o ao 24 ao 27, você nota também que quando você lê em Lucas, Mateus tem uma visão sobre essa parábola e Lucas tem a mesma visão com alguns detalhes diferentes. Por exemplo, Mateus escreveu para o pessoal que vivia na Palestina. Então ele fala de rocha, terra, certo? Já Lucas já escreveu para o pessoal os helênicos, né, os gregos. Então ele usa alicerce, que os gregos você olha os alicerces bem bonitos, né? E cavar, e é de tecnologia já. Então você nota que os dois falam de uma história com uma visão de cada cultura que eles tiveram, entende? E uma coisa que eu queria dizer é que quando nós lemos, vocês notam que ele começa portanto, né? Uma conjunção coordenativa. Então significa que existe alguma coisa atrás. E é aquilo que você falou. Muita gente diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Começa aí o contexto. Então todo aquele que diz Senhor, Senhor, quando falava a palavra Senhor, era algo muito respeitoso. Sempre a gente busca muito o contexto, né? Isso. Saber para quem ele está falando. Exatamente. E ele usou 2 vezes o Senhor. Então significa que ele elevou aí ao máximo, certo? O tratamento respeitoso. Então, quando nós queremos alicerçar, vai envolver muitas coisas. E a gente vai notar ao longo dessa conversa toda aqui o que são essas 2 coisas. Uma delas é você ouvir, né? As 2 classes de pessoas ouvem. Mas uma diz e a outra somente fica no conhecimento. Não pratica. Exatamente. Vocês estão bem ensaiados aí, né? Depois a gente faz um dueto também, né? É porque até ouvir é muito fácil. Ter aparência é muito fácil. É muito fácil eu carregar uma Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja no sábado e dizer que é cristão. Agora, eu quero ver se alguém me trancar no trânsito, se eu vou ter atitudes de cristão.
eu quero ver quando as pessoas me provocarem, como é que eu vou manter-me diante de uma situação semelhante àquela. Quando pisar no teu carro. Quando pisar no meu calo, tem gente que é uma frase, né, que é usada, né? Eu pago um boi para não entrar numa briga e Dou uma boiada. dou uma boiada para não sair. Porque quando o indivíduo pisa no calo daquela pessoa, aí é onde Jesus disse, olha, quando vem a tempestade, quando vem a enchente, ou quando vem os ventos, derruba a casa. Ou seja, essa pessoa, esse indivíduo que agora pisou no calo dela, é uma pessoa que não está fundamentada na rocha sólida. E se a pessoa tiver os seus fundamentos de cristãos sobre a rocha, se tiver uma base, né? Se vier, pode vir tempestade, pode vir tudo, que tenho certeza que não irá se deixar abalar. E eu acho fantástico essa questão. A gente está conversando aqui e agora, tudo está escrito, né? A gente está falando de contexto, por exemplo. Davi falou aqui, não é fácil. Não é fácil. E ele mesmo aqui nos versos anteriores, ele fala, no capítulo 7 ainda, né? Voltando um pouquinho, Daniel comentou aqui do verso 15 a 23, agora voltando um pouquinho, no tópico anterior, fala sobre as duas estradas. E aí fala, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. O caminho largo é o mais fácil, como Davi disse. Não, realmente, é muito fácil a pessoa ser cristã na igreja. É muito fácil a pessoa ouvir sermões, ouvir música e tratar bem, enquanto aqui, naquela 1 hora, 2 horas está aqui, um período 2 vezes por semana, e o resto da semana. E só outras horas você passa na semana. Será que é tão fácil? Aí sim, aí é o caminho estreito. Aí que é mais difícil, você tem que escolher andar por ele. Exatamente. E Ricardo, essa passagem da Porta Estreita de Porto Alegre é muito interessante, porque tem muitos cristãos que ligam essa passagem, por exemplo, não ir a show, não se embriagar, não usar alguma coisa, não beber alguma coisa, não comer. Mas Jesus nada fala disso nessas passagens. Pelo contrário, quando você olha o contexto do Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao 7, finalizando nesse versículo que a gente leu, a gente nota que é você em relação ao próximo. Então, qual é a porta estreita? É você, por exemplo, perdoar o inimigo. Geralmente, perdoar o inimigo é algo altamente difícil, entendeu? E não apenas deixar de usar algumas coisas ou comer, entende? É você perdoar aquele que te magoa, mostrar outra face, entendeu? E não é só um perdão aquele de só, não, tá perdoado e não querer mais saber, não falar, tal. Um perdão tem que ser realmente completo, né? Isso, exatamente. Tem que ser verdadeiro. Agora, o Ricardo, o que é a rocha nesse texto aqui? O que é a rocha? Muitos elementos, né? O que é a rocha? A gente deve colocar a nossa vida sobre a rocha, mas o que é a rocha? O que é a rocha, o que são as tempestades, tem muita coisa para a gente falar aqui. Vamos ver se daqui para meia-noite a gente consegue cobrir o texto todo. A rocha, como o Davi falou, é Cristo. E é praticar essas palavras. Porque aqui Jesus não está falando, não, aquele que guarda os 10 mandamentos, não. Aquele que vai para a igreja todos os cultos, não está falando nada disso. Aquele que vai para a sinagoga, não. Ele está falando aquele que pratica tudo isso. Porque Jesus veio, o evangelho dele foi muito abrangente. Mas só que não era nada fácil, porque já não era fácil, entre aspas, guardar a lei antiga. E ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele fala várias vezes nesse Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo. E ao invés dele falar, não, está liberado. Pelo contrário, né? Ele aumenta mais assim, o rigor. Por exemplo, não adulterarás. Aquele, porém, que olhar para uma mulher, quer dizer, isso aí não estava na lei. Então ele aumenta o espectro que trata a lei para tornar uma coisa palpável. Quer dizer, não é só eu não matar alguém. E tem muita gente que diz que Jesus veio para abolir a lei, né? Para acabar com a lei. Quer dizer, se assim o fosse, então está permitido matar, está permitido adulterar, está permitido fazer tudo, né? Pois é. A rocha, no caso, então, como a gente estava para responder essa pergunta, a rocha é Jesus e os ensinamentos que ele trouxe. O ensinamento que ele quer que a gente coloque em prática na nossa vida. Exatamente. Quando ele diz pratica essas minhas palavras, nesse contexto que ele está falando de todo o Sermão do Monte. Está finalizando. Finalizando tudo com chave de ouro. Então, pratique o Sermão do Monte e aí você está aguardando minhas palavras. Entendeu?
Então, é nesse contexto que Jesus falou. Então, justamente fazer aquilo que os judeus não ensinavam, que é mostrar, ó, tá fácil, perdoar, entende? Aquilo é um escândalo para os judeus. Ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito. É você reconhecer seus erros, reconhecer que você é pecador. Exatamente. Imagine se eu chegasse aqui nessa live hoje aqui e dissesse assim, gente, eu cometi um pecado terrível quando estava vindo para cá. Imagina, vocês iam ficar logo assim... Não, Davi, não conta, não fala sobre isso não. Mas eu vou contar meu pecado aqui no final do... Eu vou contar meu pecado, o pecado que eu cometi hoje, gente, eu vou contar aí pra vocês. Os pecados da vez, esquecer uma luz acesa, deixar uma caneta Esquecer no de pagar chão, uma conta. pagar uma conta. Ó, mas brincadeiras à parte. Vamos, chegou o momento agora da participação do pessoal, Davi. Tem mensagem aí no WhatsApp? Já tem mensagem aqui, tá certo? E eu vou perguntas? colocar... Para você que quer participar também do nosso WhatsApp, ele é o número de participação aqui. Você pode mandar a sua mensagem. Dúvida, a sua participação é o 83 do DDD 99869-3102. Mandem agora a sua mensagem, que eu vou começar a ler. Tem muitas mensagens aqui de áudio. Faça o seu áudio aí e mande para a gente, por favor. Tem aqui o pastor Wallace, está acompanhando conosco, ele mandou um áudiozinho aqui. Abraço ao pastor Wallace. Pastor Wallace, vamos ver o que é que o pastor aí comentou. Meus amigos, estou gostando demais aí de assistir essa live. Parabéns a todos, quero mandar um abraço para todos aqueles que estão assistindo essa live. E se aprofundar nesse tema, com certeza vale a pena. Edificar a nossa casa sobre a rocha. Estamos aí, vamos continuar acompanhando e tenho certeza que Deus tem muita coisa para falar para a gente. Valeu! Isso aí, show de bola. Valeu! Eu tenho até um recado para mandar para o pessoal aí do WhatsApp, o pessoal está participando também no Facebook, nos comentários. Deixa aí o que você acha bom para a gente comentar no próximo tema. Você deixa aí sua sugestão, a gente vai debater. Muito bem, boa. E aí no próximo programa, quem sabe a gente não trata sobre isso. Muito boa. bom, cara. Tem mais aí, Davi? Tá chegando aqui, antes de abrir... O Ricardo ia fazer um comentário. Né? Isso, como eu tinha dito antes, agora a gente sabe já quem é a rocha e quem é cada um desses sujeitos. Agora, o que é a tempestade, o que é o vento? Porque assim, o vento, digamos, hoje dá um ventinho, empurra a casa, é assim? Cada dia vai dando ventinho ou o vento vem de uma vez, a tempestade vem de uma vez, como é? Olha, eu vou falar aqui dentro da engenharia, certo? Existem duas possibilidades. Existe aquela casa que ela vem caindo aos poucos, tá certo? Ela não está bem alicerçada e a cada temporal, a cada chuva, a cada erosão que acontece ali, aquela casa vai aos poucos se encurvando. Chega um momento que a estrutura não aguenta mais e puf, cai e desmorona tudo e leva tudo, tá certo? E tem também aquelas casas, né? Que ela foi muito mal fundamentada e aí a primeira tempestade, a primeira erosão que aconteceu ali naquele solo vem e derruba a casa de uma vez só. Então, a gente pode encontrar essas duas casas aí. Aplicando para a nossa vida, existem esses dois tipos de cristãos. Existem aqueles cristãos que se permitem ser levados pela situação, ou seja, pelas tentações que aparecem, pelos fundamentos, ele não está bem alicerçado, ele não está firme ali sobre a rocha, e as intempéries da vida, as decepções, as traições, as tentações, vai derrubando. Chega um momento que ele vai, desmorona, desiste, amanhece naquele dia e diz, olha, eu não quero mais saber de Deus, acabou-se, eu desisti, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar, eu não vou mais falar de Deus, acabou-se, eu não quero Deus mais na minha vida. E existem aqueles indivíduos que simplesmente assim, puf, sai da igreja, sai dos braços de Deus e não quer mais saber de Jesus. Né? Mas o vento vem para os dois, né? A tempestade vem para os dois. Não quer dizer que porque você pratica, porque aqui a gente não está falando, novamente, a gente não está falando de ir para a igreja, nada disso, é praticar essas palavras. Ir para a igreja é muito fácil. Você não precisa nem ser convertido, nem convencido para ir para a igreja. Às vezes até porque está aberto, alguém chega e entra, né? Você não quer ir para a igreja, não é o que o tema está falando aqui. É você praticar essas palavras. E o vento, as tempestades, vêm para quem pratica e para quem não pratica. Então, às vezes, como o Davi falou, pode ser uma coisa de repente.
chega alguém com uma filosofia nova e fala, ó Davi, vem cá, cara, assim, eu creio que o universo surgiu assim, do nada, tal, não tem ninguém controlando o universo. Davi, é mesmo, né? Pode até ser verdade. E aí, se não tiver cessado, vai nesse vento aí. E sabe quando acontece sempre isso? São pessoas radicais que tomam decisões radicais, pessoas que, tipo assim, nunca fizeram parte assim de uma denominação, pessoas que nunca andava com Jesus, não tinham costume, de repente ela conhece Jesus e puf, muda tudo assim de forma radical, sem antes se alicerçar. São pessoas que mudam aquelas aparências exteriores, não se fundamentam na palavra de Deus, e aí qualquer dificuldade que aparece na sua frente, elas desistem. Eu conheço o exemplo de várias pessoas que tomaram decisões radicais e de forma também radicais elas saíram dos braços de Deus, né? Sabe o que acontece, Davi? Que eu vejo que a gente tem muito isso de, eu vou fazer para poder receber. Eu vou ser bonzinho aqui, então eu quero a minha parte, quero a minha fatia do bolo. Só que o evangelho não é assim, isso é um conceito nosso, um conceito muito materialista nosso. Às vezes a pessoa... Você pagar uma conta. Mas a pessoa até brincadeira... tem uma ideia de, bom, eu vou porque eu quero a vida eterna. Não, uma coisa boa, né? Eu quero a vida eterna. Só que a vida eterna não é você viver para sempre, você ir para o céu, nada disso. Jesus explica o que é a vida eterna. Isso. Ele fala, a vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus, é Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é você conhecer a Deus, a vida eterna não são os frutos que vão vir disso, as bênçãos que vão vir disso, nada disso. É você conhecer a Deus. Porque, na verdade, a única coisa que fica no final é a rocha. A casa vai, a areia vai, os ventos vão, mas a rocha fica. Tem um conceito interessante que eu queria dividir com vocês. O homem não é. Eu não sou. Nenhum de nós é. Nós estamos. O único que é Deus. E ele mesmo diz isso. Ele, quando chega para Moisés, Moisés fala, Senhor, quem eu vou dizer que me enviou? Aí Deus fala, eu sou. Diga que o eu sou, porque ele é o único que é. E às vezes a gente acha que a gente não, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente está aqui um dia, no outro dia não está. Então a gente tem que abaixar mais um pouquinho a bola, ter um pouquinho mais de humildade e saber que a vida eterna é a gente conhecer a Deus. A partir daí a gente coloca em prática. Não ir buscando por merecimento, então por esperar alguma coisa em troca. É como você falou, o primeiro vento que vem, a primeira dificuldade, a pessoa... eu faço tanta coisa boa e acontece comigo, a Bíblia não fala nada que não vai acontecer com você. É isso que eu queria deixar de mensagem. E a rocha sempre vai permanecer no mesmo lugar. A casa cai, a erosão vem, o ambiente é modificado ali, mas a rocha sempre vai permanecer. Prova, mostra que Jesus sempre está ali esperando, sempre está ali, não é? Esperando a gente fundamentar a nossa vida. Uma coisa que o Ricardo falou, outro ponto, é que o que Cristo oferece é o que ele é. Quando ele chegou para a samaritana, que estava sedenta de água, ele disse, eu sou a água da vida. Não é? Então, aquilo que ele oferece é aquilo que ele é. Quando ele disse, eu sou o pão da vida, e o que ele oferece, ele é. Essa é a rocha. Tem até uma música do Tiago Arraes, né, que fala isso. O que Cristo oferece, ele é. Ele é. Então, o que é que a gente deve começar a se alicerçar a nossa vida? É em Cristo. E muitas vezes a gente tenta se fundamentar em crenças, em doutrinas e até mesmo em cultura. Já pensou se eu estou fundamentado, o meu alicerce, a minha vida em cultura? E aí eu pergunto aos teólogos aqui, né, as mentes pensantes aqui, eu pergunto, aquela pessoa que está nos assistindo agora, que está escutando e está se dizendo, rapaz, esse pessoal está falando aí, eu já tentei muitas vezes, já tentei fazer tudo direitinho, mas acabo que nunca dá certo. Eu nunca consigo seguir os caminhos de Jesus. Para essa pessoa. Antes de partir, porque já parte para o final, eu queria soltar mais um áudio aqui, pode ser? Solta mais um áudio. Tem muita gente aqui. Antes de você soltar o áudio e responder essa pergunta, dê um alô aí, o pessoal. Eu gostaria de dar um alô aqui para o Bruno Dália. Bruno aí está participando aqui conosco. A Girlene Jesus, tá? A Carla Reis, tá mandando um abraço aí pro Daniel Abrantes. Carla Reis. O John Ebert da Silva, isso aí tem nome de
ator, viu? De Hollywood, é o John Ebert, é lá do Mar Andreasa, meu amigo John, valeu pela participação. O Zilma Freires de Menezes e o Everton Souza, também participando aqui conosco e mandando os parabéns. A Carla Reis fala, alicerçar-nos. Muito bem. Diga aí, vamos soltar mais um áudio aí. O pessoal que está mandando, me tá perdoe se eu não conseguir mandar todos, que é muita gente aqui, tá certo? E temos tempo aqui, mas eu vou mandar aqui o do Francisco Abrantes aqui. Tá dando, a gente não estava preparado para tanto áudio, né? O meu celular chega a estar aquecendo aqui a mão. Solta aí mais vamos ver o comentário aí do Francisco Abrantes. Eu gostaria de parabenizar aí a equipe que está desenvolvendo muito bem aí o programa e parabéns aí para todos, que está sendo um sucesso aí o programa. E muito bem, eu quero ressaltar a importância desse tema. É um tema muito importante e que vocês estão desenvolvendo muito bem. Parabéns aí, um abraço para todos. Ok, participação aí do Francisco Abrantes. Francisco Abrantes, meu sogro, um abraço para ele e um abraço para minha esposa, viu, Leila Abrantes, que está também acompanhando. Eu gostaria de convidar todos aí que estão assistindo também, porque nós estamos, nessa semana, é a semana, né, que todos estão voltados para o sacrifício de Cristo, voltado, relembrando o que Ele fez por nós. É muito importante, de tempos em tempos, a gente sempre trazendo à tona o que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Então, eu convido você que está em casa, tá certo, a participar conosco aqui no Espaço Novo Tempo. Na tá sexta-feira. Sexta-feira, às 19h30, vamos ter o filme O Resgate. Lançamento aí de uma produção da divisão sul-americana, né, oficial da Igreja Adventista. E vale a pena conferir. Uma super produção, viu, David? 19h30, traga os seus amigos, vai ter convidados, pipoca, tá suco. Porque, olha, eu assisti o trailer, Huerto, e assim, é um filme muito pensante, sabe? Fantástico. A gente traz à tona, assim, de uma forma ilustrativa o que Cristo fez por cada um de nós. É muito importante isso aí. E você também que quer participar aqui conosco, nós temos conversas, reuniões aqui no Espaço Novo Tempo, que é de onde a gente está transmitindo ao vivo aqui, nos sábados pela manhã, a partir das 9h30, 9h30, nós temos aqui as nossas... o Bíblia Fácil, não, Lições da Bíblia, perdão, Lições da Bíblia, e nós temos também o Está Escrito, aqui após os Lições da Bíblia. Vale a pena, é muito legal. Você está convidado, você que está assistindo. O Elton perguntou aqui antes da gente cortar para o break aqui dos comentários, ele perguntou, bom, aquela pessoa que está em casa pensando, eu já tentei, mas já falhei. Isso. E aí eu digo para essa pessoa, o primeiro ouvinte do que a gente está falando aqui sou eu. Eu, não estou falando você, cada um não. Eu estou falando eu mesmo, Ricardo. A primeira pessoa que tem que colocar isso em prática sou eu. Porque quantas vezes a gente já tenta, às vezes até a gente acha que nossa casa caiu realmente pelo chão, mas aí que está. João, ele tem lá no primeiro livro de João, ele fala o seguinte, não devemos ter comunhão com as trevas. E ele começa a falar, olha, o pecado é errado, a pessoa não deve andar em associação com as trevas. Se você fala que ama a Deus e não ama o seu irmão, você está mentindo. E aí depois que ele fala tudo isso, ele vai e diz, essas coisas eu digo para que vocês não pequem. Então está certo, porque o que o texto está falando aqui é o que Jesus quer, a obediência radical mesmo. Ele não quer que a gente peque, não quer que a gente saia do caminho. Mas aí João vai e conforta, ele fala, essas coisas eu falo para que você não peque. Mas se alguém pecar, então lembre que vocês têm um advogado em Jesus. Isso. É um advogado justo, é um advogado fiel. E é isso que nos conforta. Bom, a gente não deve pecar, não deve errar. Mas se acontecer, e olha o que acontece, eu estou aqui para dizer isso. Acontece, Davi? Acontece da gente errar, da gente pecar. E se você errar, se você pecar, você tem um advogado. Então, se sua casa caiu, então construa novamente. Agora, dessa vez, você coloca um alicerce mais forte. Se caiu de novo, coloque mais forte sobre a rocha. O importante não é quantas vezes cai, é quantas vezes se levanta. Isso, e tanto é que Pedro perguntou, mestre, quantas vezes nós... devemos perdoar. Devemos perdoar, né? 7, né? 7. Ele estava se gabando, né? Isso. Porque naquela época os judeus perdoavam, tinha a ideia que devia se perdoar 3 vezes, né?
Aí Pedro já bota... Já estava além, né? Dobrou e ainda colocou mais Então um de vamos botar mais um aí, misericórdia, só pra... Mas Daniel, e como essa pessoa deve buscar a Deus? Através da oração, seria? Então, Ou primeiro a pessoa tem que querer? Então, Deus, diz a Bíblia, que ele vai em busca do homem, tá? Então é sempre Deus que busca o homem, e não o homem que busca Deus. Então, por exemplo, essa história que, dê um passo para Deus, que Deus dá 2 para você. Isso aí é totalmente herético, entende? Porque Deus, ele busca o homem, capacita o homem, e aí, enfim, ele aceita a graça. Jamais o homem, com as suas próprias forças, vai conseguir o favor de Deus, porque Deus, ele é amor, e ele não precisa de favor dos homens para poder transformar a vida dele. Muito legal. Pessoal, nós estamos chegando aos minutos finais do nosso programa, e eu queria que vocês aí deixassem a mensagem final de cada um, começando por Davi, sobre o que achou do tema e a mensagem para o pessoal que está em casa. Olha, todos os dias nós temos uma oportunidade de alicerçar nossa vida na rocha eterna. Eu creio que se a gente começar a viver essa troca de experiência com Deus, isso é algo pessoal, ninguém faz por mim, não é a igreja que faz isso aí, a igreja é um veículo que me ajuda, tá certo? Não é o costume, não é a cultura, não é os preceitos, mas assim, é uma experiência que eu tenho que passar a viver intimamente com Jesus. E essa experiência vem através da palavra de Deus, vem através desse relacionamento com Deus, de conversar com Ele o tempo inteiro, não só resumido ali na oração, mas você está ali em contato com Deus, conversando com Deus. Em cada decisão que você precisa tomar na sua vida, você tem que dialogar com Deus, pedir sabedoria do Espírito Santo. Fazendo assim, meu amigo, você vai estar alicerçando a sua vida na rocha eterna, a rocha de Cristo Jesus. Eu gostaria só de mandar um abraço aqui para a Eline Cavalcante, que está nos acompanhando. Ela diz: Jesus, nossa rocha. E para o Gisele Vilmar, e a sua esposa Gisele também, que está acompanhando ao vivo. A Débora Espínola também, que está participando e mandando um abraço aí. Daniel, a sua mensagem final aí para os telespectadores. Eu queria dizer para todos que esse texto, tá? Eu quero enfatizar aqui que você possa ler em casa Mateus 5 a 7, tá? Que é o Sermão do Monte, que trata sobre as palavras de Jesus. Então, leia, ore a Deus, né? Peça a Ele que o Espírito Santo transforme o seu coração para que você possa colocar em prática todo o Sermão do Monte que Jesus mandou. E isso só podemos fazer através do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Muito legal. E por último, mas não menos importante, Dr. Ricardo William, suas impressões finais aí. Eu vou seguindo aqui a linha de Daniel. Esse Sermão do Monte aqui, como a gente falou no começo, muitos dizem que é o maior de todos os sermões, o mais bonito. Esse daqui é como um manual de como deve ser o cidadão dos céus. Então, como deve ser a pessoa que deseja ir para o céu, como é? E aí você vai lá, e lá tem. É como se fosse a Constituição. O cidadão deve ser desse jeito, deve fazer isso, fazer aquilo, seguir isso tudo. Agora, no papel, se continuar sempre no papel, vai ficar muito bonito, vai continuar sendo bonito. Mas só que não foi para isso que Jesus falou. Jesus não falou para que anotasse no papel. Ele falou para que anotasse nas vidas, para que colocasse nas vidas. Quantas milhares de pessoas estavam ali assistindo a Jesus falando naquele Sermão do Monte e quantas realmente colocaram em prática? E aí é que fica, né? Quantas pessoas estão aí ouvindo, até nós mesmos, né? Será que a gente está colocando em prática? E se não tiver, vamos lá, dia após dia, vamos colocar em prática, errando um pouquinho, errando menos, errando cada vez menos, até que a gente acerte 100%. Que a gente siga o que tá dito aqui. Exatamente. E é isso aí, muita gente participando conosco. Desculpa não ter falado o nome de todo mundo, que é muita gente. A Andresa Rodrigues também está dizendo: parabéns, meninos, pela forma legal como vocês estão conduzindo o programa. Muito legal. Pessoal, infelizmente o nosso tempo encerrou, mas esse foi o nosso programa Vibe. E compartilhe esse vídeo, compartilhe, você que está aí assistindo, compartilhe, para que outras pessoas possam ter acesso a essa mensagem e aprender um pouco mais de Cristo e dos seus ensinamentos.
Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. E lembre-se, não só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vibe todas as terças-feiras, 20 horas. Valeu. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Deixa o tema aí nos comentários, a gente quer saber o que você quer ouvir.